Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão dos episódios 1 ao 3 de Osama Ranking. Eu sou o Thunder e aqui nós temos empatia por pocinhas de tinta. Eu sou o Rafa e esse anime é extremamente maniqueísta. Isso é bom. Aqui é o Maurício e aqui a gente tem empatia por qualquer um que não seja um ser humano. Cobra, poça de tinta, demônio, até se bobear, tá mais gente boa que muito humano aí nesse anime. Não, mas contra o demônio a gente sabe que tem que ser com guitarra, né? Todo mundo já viu e sabe da referência. E, cara, estamos aqui por um dos animes mais overpowers da temporada, uma das produções mais lindas do ano, uma das histórias mais envolventes em tão pouco tempo e com o brilhantismo do Studio Witch. E, mais uma vez, obrigado, Studio Witch, por você ter jogado Shingeki fora. Porque o Osama Ranking é uma experiência, assim, que a gente precisa ter, cara. É um anime que a gente precisa ter na temporada. Porque chega de ter anime mediano. Às vezes quando tem anime mediano a gente até comemora. Mas isso daqui, cara, tá outro mundo. É outro nível de produção, é outro nível de ótica de uma obra. Isso daqui, de fato, é um daqueles animes que você vai assistir e você fala, cara, que bom que o mundo dos animes ainda está trazendo obras tão incríveis como essa. E o começo foi excepcional em fazer tudo isso acontecer e criar muita empatia. Empatia é quase que a definição de Osama Ranking, né? Uhum. Mas antes de entrar até no mérito da empatia, eu acho interessante como o Osama Ranking ele cria um maniqueísmo muito forte dentro até da própria proposta. Só que esse maniqueísmo é trabalhado de uma forma a entender todo o processo de por que esse personagem pensa assim, por que ele tá agindo dessa tal forma, por que aquele outro tá sofrendo apenas por ser surdo, no caso do Bode. E a forma como ele cria toda essa conversa pra gente entender esses lados é o que traz de diferencial, por exemplo, de um Moriarty da vida. Inclusive, o Osama Ranking podia muito bem apenas... ele é assim porque ele é assim, e metemos o louco, e foda-se o processo. Aqui não. Tudo existe um processo, tudo tem uma motivação. Eles não são apenas bonecos de poço que, com expressão maldosa que faz o que quer. Aqui a gente tem justificativa. E... por isso que eu iniciei até com... esse anime é bem maniqueísta, e isso é bom. Porque a demonstração de classes ou de posições, de como o Bode é sempre um garoto impotente, fraco, deficiente, né, que ele não pode cumprir certas coisas, acaba criando essa grande injustiça na história de um jeito correto, de um jeito que não fica apenas gratuito pela história, porque a história precisa andar de alguma forma. Você entende, querendo ou não, até pelo ranking dos reis, que é uma coisa que falaram muito pouco nos primeiros episódios, mas você já entende a base, que é um rei precisa ser forte o suficiente para proteger seu reino. Como um moleque fraquinho, magrinho, baixinho, surdinho, conseguiria fazer alguma coisa por nós, sendo que ele sequer consegue lutar com espada direito? Eu não vou botar minha mão no fogo por esse moleque, eu vou botar pelo outro moleque ali, que é engomadinho, empinadinho, mas ele tem todas as qualificações para ser um rei decente. É compreensível. Por mais que você olhe e fale, isso teoricamente é meio maldade? Mas é como essa vida funciona. Ou vai me dizer que você daria o seu voto de confiança por moleque baixinho, magrinho, fraquinho, surdinho, ao invés do cara que está qualificado para o serviço? Nesse aspecto de mundo, isso daqui é o Violent Saga colorido. Nesse aspecto. Porque, cara, é justamente isso. Retratar uma Idade Média brutal, sanguinolenta, pesadíssima, onde o poder e a força importa muito mais do que outras virtudes. E isso daí, cara, ele tá respaldando de uma forma tão excepcional
desse começo que ele faz justamente o que você falou. É incrivelmente bem feito esse maniqueísmo. Eu só faço um adendo nessa sua última fala, Thunder, que é diferente de Vinland Saga, querendo ou não, ele se propõe a ter uma certa verossimilhança histórica, que essa Idade Média ela tá meio atualizada. Não que isso seja ruim para a história de Osama Rankin. Até porque na Idade Média, autoritarismo patriarcal, o patriarca da família não ia escolher, entre aspas, um inválido para suceder. Ia enfiar para a igreja e o segundo colocado ia entrar como o herdeiro principal, né? Tutorial. Mas voltando atrás de tudo que vocês falaram, que eu acho isso uma coisa super interessante que vocês comentaram, essa questão do maniqueísmo inicial em Osama Rankin. A coisa mais fantástica que eu acho nisso tudo é que a partir do episódio 2 ele já começa a mostrar que esse maniqueísmo tem tons de cinza. E eu acho isso fantástico. Porque, como o Rafa falou, existe motivo. Você entende a lógica dos personagens agirem da forma como agem, e você, ao longo desses 3 primeiros episódios, começa a ver que, às vezes, algumas atitudes completamente cuzonas de alguns personagens, não é necessariamente por um desprezo ao Boji, não é um desprezo por esse pequeno príncipe surdo. Existem mais coisas aí, até uma questão de pena e tudo mais, eu acho fantástico como ele aborda isso. E como, querendo ou não, ele coloca uma discussão muito atual, que é a de inclusão de pessoas com deficiência e tudo mais. Eu sei que isso é um plano que não é diretamente falado no anime, né? Mas é uma coisa que está em primeiro plano. E eu acho interessante porque ele suscita essa questão atual de como o Rafa falou, tem uma pessoa que ela é surda, ela não consegue ouvir e, por consequência, ela também não aprendeu a falar. Então, não consegue se comunicar do jeito como nós nos comunicamos. Ele está numa sociedade que valoriza muito a força e tudo mais. Ele é pequenininho, baixinho, aparentemente fraco. E aí, se por esse estereótipo você confiaria nessa pessoa, o governo de uma nação? A priori, a resposta simples é não. Mas ao longo dos episódios a gente vai vendo. Será que não existem outras qualidades que a gente não tá enxergando dessa pessoa? E o Boji parece que não é bom com espada, mas mais pra frente a gente vê, será que não é simplesmente o jeito dele que é melhor para algumas coisas e menos para outras, e o modo como a gente tá avaliando ele tá dando esse viés e tudo mais? E eu achei fantástico como o Osama Rankin suscita essas questões que são extremamente atuais. E existe um valor até tudo nisso, porque obviamente não apenas por serem questões atuais, mas a história se preocupa muito em isso ter um grande valor pra te fazer sentir essa injustiça. Acho que o melhor exemplo mesmo é o episódio 2, que é não apenas o passado da nossa querida poça de tinta, mas é o momento onde o Boji tá lutando com o irmão, que ele vai na vantagem, porque ele consegue esquivar muito bem. Só que aí falam, não, você tem que lutar como um rei lutaria. E aí entra nessa questão de como esse estereótipo, entre aspas, criado pela própria existência dos rankings dos reis e do que é ser um rei, acaba negligenciando muita gente que teria qualidade. O Boji, por exemplo, ele é ruim de lutar? Não! Ele é ruim de lutar do jeito que querem. Honrado, golpe simples, indo pra cima pro seu adversário sem medo de morrer. Isso, de fato, ele é ruim. Mas ele consegue lutar, ele consegue se virar. Ele tem outras qualidades como um coração gentil, compreensivo, mesmo... Até a parte da mãe é fantástica, porque mesmo ela tratando ele muito mal publicamente várias vezes, ele sabe do carinho que ela tem por ele, e ele respeita isso. Então você vê essa qualidade, você vê esses tons de cinza sendo criados, nem que seja no último momento, como foi o caso do cara que tava cuidando da poça de tinta, que ele era um babaca até o momento que ele tava morrendo.
E aí ele se lembra dos elementos dele acordando dando mãozinha, deles interagindo juntos, e ele fala, caralho, velho, eu fui um puta de um babaca! E agora tudo acabou, eu não tenho chance de mudar. É aquele negócio que a gente já falou desde Sarazamai, que tudo que você faz na sua história é ruim? Não. Maniqueísmo é uma coisa ruim? Na real, não. O Samahank tá aí pra provar, tá fazendo super bem, e ele consegue utilizar isso. A questão é que a gente sempre tem um anime que é pra provar que o negócio tá fazendo de jeito errado. De maniqueísmo, irmão, Tatenoyusha, Moriarty, que é até o melhor exemplo, que o cara é mal por ser mal, e ele nem consegue justificar por mundo, ele é apenas babaquinha, e foda-se alguma crítica que ele queira fazer. O Thunder até viu, até o Superman versus a Elite tenta dar uma justificativa de mundo pra esse personagem ser assim, e Moriarty nem isso. Aqui eles conseguem fazer isso, seja por mundo, seja por contexto, seja por momento, seja pela própria índole do personagem. Tudo isso culmina num maniqueísmo muito bem feito. Não tem problema você fazer, mas saiba fazer! Tanto que... Pode ir. Não, rapidinho, só falando. É que tem alguns recursos, como por exemplo o maniqueísmo, que talvez sejam mais difíceis de serem usados de forma correta ou de forma boa. Então, maniqueísmo, diálogos positivos e tudo mais. Existem algumas coisas, alguns elementos em narrativas audiovisuais que são mais complicados de você colocar. E daí quando você tem uma história que já não é muito bem estruturada e você quer engrandecer ela para mostrar como não sei o que é mal, como o protagonista é oprimido, para fazer o over da sua história, e você usa um recurso que já é difícil de usar numa história que já não tem uma estrutura boa, aí aparecem as atrocidades que a gente, toda temporada a gente reclama, né? Mas é aquela coisa. Elementos narrativos estão aí. Saiba usá-los. Você falou não exatamente, mas um ponto muito próximo que eu ia chegar. E eu ia dar até 2 exemplos perfeitos pra isso. Primeiro, o episódio 2, a estrutura do episódio 2 e o maniqueísmo. A estrutura do episódio 2 de apresentar o passado triste de um personagem para criar empatia é um recurso ruim por si só. Ele é difícil de dar certo. E quando dá certo, a gente tem esse puta de um episódio 2. E o maniqueísmo é um recurso difícil de ser utilizado? Não, é extremamente fácil. Mas é fácil de dar errado. É fácil porque ele é um recurso muito simples de criar o bem e mal. Ou certo e errado. Então, quando você reduz a sua história a uma leitura de certo e errado, quando você tem questões morais, éticas, e você quer criar agulhas e réguas dentro da sua história, ela é um recurso muito fácil, que ele pode gerar resultados fáceis. E esses resultados fáceis podem ser ruins ou extremamente caricatos de acordo com o que você está fazendo. O tanto que o Moriarty, ele extrapola o adjetivo de simples ou ruim, né? Porque aquilo lá, pelo amor de Deus, vai em âmbitos que eu não sei nem criar nomenclaturas para o que ele faz. E tem um outro ponto também que eu acho muito legal, como o Samahank, ele mostra que ele sabe usar uns recursos assim extremamente fáceis ou corriqueiros da melhor forma possível. Vocês perceberam que o Bojji, ele é um personagem expositivo de introdução de mundo, onde ele faz justamente o que nenhum personagem desse tipo faz. Porque, vamos dizer assim, o que geralmente o personagem principal faz de um mundo de aventura? Ele vai te explicar, ou ele vai ser burro para outras pessoas te explicarem. Beleza. Acontece isso muitas das vezes com o Bojji, mas não assim. Não é dessa forma. Ele mostra o ponto dele e contrasta isso com como o mundo vê esse ponto específico dele, como isso funciona ou não, ou como isso é aceito ou não. Isso cria um âmbito de contrastes incríveis, porque explica vários processos no meio dessa introdução, onde você tem introdução de personagem, introdução de mundo, distinção de pontos de vistas e processos,
E você culmina fazendo um trabalho excepcional de narrativa em cima disso, de construção narrativa em cima disso. Um bom exemplo é a luta. A luta dele é justamente isso. Eu tenho minha própria forma de lutar. É a melhor? Pra mim é. Pro mundo é? Não. Tanto que eu vou ser agredido por conta disso e muitas pessoas não vão gostar ou até me forçar ao erro por conta da minha forma de agir ou a forma que eu consigo solucionar os meus problemas. E, querendo ou não, tem muita obra que tem estruturas parecidas que erram miseravelmente em aplicá-las. É porque sempre tem essa diferença de abordagem também, né? Porque o maniqueísmo não é o principal de Osama Rankin. Ou até a forma como ele usa esses artifícios não são fáceis de fazer. Na real, são extremamente difíceis, porque tudo que ele tem que fazer para justificar num diálogo coerente e que não soe muito expositivo ou artificial pro pessoal que tá vendo, é essencial, porque aí você tem que criar todo o ritmo dessa história. E aí você tem coisas que te auxiliam nisso, como, por exemplo, a própria animação e direção. Principalmente animação e storyboard, porque a animação de Osama Rankin é muito boa, então você cria toda aquela qualidade que eu falei de Reiki Monogatari, de que a microexpressão faz uma puta diferença na narrativa pra você entender esse contexto, ou pra essa mensagem ser passada da melhor forma possível. E você tem o storyboard. E o storyboard de Osama Rankin é muito interessante, porque, nesses 3 episódios, você teve o diretor, que é o Yosuke Hata, que fez do 1 e do 2. O Yosuke Hata, ele também é o diretor da série, ele não fez muita coisa em quesito de direção, mas de storyboard fez bastante coisa. Ele fez, por exemplo, um anime que a gente já elogiou bastante, que é AK, dos 13 distritos, tá foda hoje. Ele fez até o Derami on the Sky, então, tipo, ele é um cara que sabe muito bem lidar com esse tipo de história e tem muito potencial. Fez Death Parade também, então, tipo, ele já sabe criar um storyboard que passa tudo que precisa saber. Então, você pega episódio 2, por exemplo. No momento em que o Boji entra em desvantagem, porque o mestre dele proíbe de esquivar, o storyboard dá muito enfoque no Daida. E como ele é muito grandioso, muito imponente, fica com muito foco na tela, fica até em enquadramentos para deixar ele maior do que precisa, só para você ter essa sensação de desafio impossível. É um storyboard inteligente, porque ele já, sem necessariamente falar alguém narrando a luta, você tem a própria cena te construindo e falando, esse é um desafio impossível, não tem como ele vencer nessa condição. Então, tudo em questão de expositividade, de maniqueísmo, ou até da própria construção de cena, vem carregado dessa construção que premia e permite que você pegue todo esse contexto mais pesado que o Osama Rankin precisa que, e quer que, principalmente, você entenda. E, cara, isso daí é algo que dá muito valor, não porque tudo isso também é muito bem feito, mas, de novo, tem valor. O valor é uma palavra muito legal para o Osama Rankin, porque cada momento, seja para criar empatia, seja para criar mundo, ele se vale. Ele vale porque ele corresponde a uma outra situação e vai conectar ou explica algo anterior. Isso é muito bom para obras que querem realmente se levar a sério e ter uma estrutura coerente. Porque quando tem valor, uma cena, um momento, uma explicação, aquilo enriquece a obra. E ela não contradiz outro momento. E todas as regras que vão sendo empilhadas, e personagens que vão sendo mostrados, ou anseios, e tudo que ele tá mostrando pra você, ele vai ter um valor. E esse valor é
progressivo, é agregativo, é uma obra que tá falando sério, é uma obra que se leva a sério e que faz por onde, porque tem uma boa qualidade de produção, tem uma boa qualidade de animação. Tudo aqui está sempre ali no alto, cara. É incrível como uma obra que aparentemente tem traços simples, vamos dizer assim, ele representa algo muito grandioso por trás de toda essa simplicidade visual, que também não é tão simples, vamos dizer assim. Em âmbitos artísticos, Osama Rankin, o que ele simplifica de coloração e modelo de personagens com poucas linhas, poucos traços, poucos detalhamentos de roupa, mas ele amplifica detalhes que importam. Fisionomia, gestos, mundo, né? O ambiente também é extremamente colorido, pintado como se fosse aquarela, fazendo esse mundo ser fantasioso pela própria premissa visual. É uma coisa, assim, espetacular, cara. E isso, inclusive, é muito interessante que quando você olha o Kage, é justamente isso. Ele é uma poça de tinta preta que consegue passar tantos sentimentos e tanta empatia e tanta intenção só pelos seus visuais. E, cara, é uma gosma preta, com 2 olhos. Como que os caras conseguem fazer esse negócio, esse bichinho, ser extremamente bem emotivo? Ele é muito competente em passar intenção, sentimento e ação em si. É incrível. Tipo, se eles conseguem fazer com essa poça de tinta, o que eles fazem com o resto da obra é brandeja, sabe? É pra mostrar o alto nível de qualidade em geral que o Osama Rankin tá mostrando. De novo, pra reafirmar aquela máxima, não é porque um anime tem traços simples que ele tá mal animado. E uma coisa que eu acho que vocês comentaram dessa questão de traço de Osama Rankin, eu não sei se eu tô indo pro lado certo, mas o próprio fato dos traços dele serem mais simples, né? Você tem menos detalhamento de personagem em termos de... menos detalhes de personagem, de cenário. Isso eu acho que ajuda a ressaltar o pouco que ele faz. Então, o Kage é 2 círculos fundidos um no outro, com 2 olhinhos e uma mãozinha. Simples. Você repara mais no olho dele, tá aberto, tá fechado, a mão dele tá saindo, não tá saindo, o formato do olho, a pupila tá para baixo, tá para cima e tudo mais. A gente acaba focando mais em detalhes da expressão desses personagens que às vezes não tem nem rosto. E só outra questão da animação e produção de Osama Rankin, que vocês comentaram da cena da luta, eu acho legal essa cena porque, além dela passar essa questão dela de novo reafirmar a questão do maniqueísmo em cima do Boji, mostrar que ele sim tem qualidades, mas o modo como estão avaliando e estão querendo que ele se comporte é um modo da qual ele não se encaixa, mas ele é sim uma pessoa com bastante qualidade até para luta e tudo mais. Além da questão do Daida lá ser o muro que impede ele de ser como ele mesmo, que impede dele de expressar suas qualidades, além disso, a cena dessa luta ela já meio que ajuda, vamos dizer assim, para quem está assistindo pela segunda vez e começa a prestar atenção nos detalhes, a entender o posicionamento futuro de alguns personagens no episódio 3. Você entende depois, o Daida não ia parar a luta. O Daida ia deixar o golpe final bater no Boji. Quem para a luta? O cara da lança. No episódio 3, quando tem a reunião, quem confia no Boji? É o cara da lança e mais um. Quando vem os guardinhas socorrer o Boji, quem é o guarda que está mais perto do Boji? Segundo plano, 2 guardas vindo correndo, o que está mais perto, o que está vindo mais rápido. É o guarda aleatório que aparece no episódio 3 para acompanhar o Boji na jornada. Então você, detalhe de produção, que eu só tô pegando porque eu já assisti o episódio 3 e tô vendo o episódio 2 aqui agora de novo na live, eu começo a ver, caraca! Muito bem feito, muito bem sacado, e eu acho isso sensacional. Riqueza de detalhes, mesmo que a gente não perceba na primeira vez, para quem quiser fazer o pente fino em Osama Rankin, acho que vai ser muito proveitoso.
Inclusive, o Summer Rank é um anime muito proveitoso pra você prestar atenção em coisas, tipo, essa questão do traço. É um negócio que, até antes de Eizouken, me incomoda pra cacete, porque é uma ideia, querendo ou não, meu otaku tem que, quanto mais detalhe e brilho, melhor. Se não tem, é porque o negócio é feio ou é ruim. E, por exemplo, o Thunder mesmo citou a questão de coloração. Eu discordo muito. Porque a coloração daqui é muito boa. Ela é muito viva, desculpa. muito... Não é nesse ponto. Eu tô falando que, assim, ela é muito mais monocromática. Não que ela não é bem... ela não é bem equilibrada. Porque essas cores únicas de personagem, que geralmente tem um nível de sombreamento e um nível de iluminação, ele morfa completamente com o cenário. Não, mas aí que tá, não é nem isso. Eu falo da questão... por exemplo, até no monocromático eu discordo. Porque toda essa coloração, principalmente de composição, é muito sólida e agradável pra você permitir pegar esses pequenos detalhes. Você não tem uma grande montagem visual para, por exemplo... nossa, não tem muitos efeitos de luz e não sei o que. Não precisa, porque todo o ambiente e a forma como as cores vão sendo usadas vai permitindo que você pegue o que você precisa pegar até só de você olhar o quadro. Então, por exemplo, quando é um pensamento mais negativo, até passou aqui o pensamento do Domas, que é um pouco mais negativo, porra, não posso permitir que você faça isso, a cor fica mais escura. Então, eu até dou um puta parabéns pra esse cara, que é o diretor de artes. Eu até falei dele no Guia da Temporada, que é o Yuji Kaneko. Yuji Kaneko. Ele, por exemplo, também tá fazendo Blue Period. E eu sinto uma puta pena desse cara lá. Porque lá ele não tem orçamento ou condições pra fazer algo, por exemplo, que o Sama Rankin faz. De, cara, cada quadro é literalmente uma obra de arte. Tanto pela estética em si, de como ele constrói cenários que são magníficos aqui em Osama Rankin, mas também como cada montagem e cada simples sombra ou simples enquadramento ou de onde a cena está sendo construída, ou o próprio detalhe de background faz uma puta diferença nessa história. E é algo extremamente agregativo para um anime como esse, que quer te passar tantas emoções de uma única cena, de uma única vez. Então você tem texto, você tem arte, você tem storyboard, você tem construção de cena, tudo isso corroborando para um negócio, assim, de outro mundo. Pois é, cara, pois é. E é aquele negócio. Muita gente olha, sei lá, um Vivi da vida e acha que é a melhor coisa do mundo. E de fato é bom demais, Vivi. Vamos combinar que, pelo que ele propõe, é do caralho. Diferente, por exemplo, de Moriarty, que ele é um falso bonito. Em todos os sentidos. Mas... aqui, obras que são mais simples, entre aspas, traços mais simples... como o Sama Rankin, como o Eizouken, eles têm complexidade não pelo design em si da obra. Ele tem muito mais complexidade de como ele utiliza uma série de elementos da própria arte, da própria composição visual. Porque, gente, a animação, vamos dizer assim, a arte não é só um traço bonito. Envolve coloração, envolve perspectiva. Bonito já é uma coisa muito subjetiva. Subjetivo. Tipo, eu também não gosto de usar essa frase, mas meio detalhado. que... exatamente. Porque você tem uma série de multidisciplinaridades dentro do aspecto artístico que compõe uma cena, que ela vai de coloração, iluminação, perspectiva, proporção, o molde do modelo... E vai, sabe? Então, assim, quando você diz que algo é bonito ou ele é bem feito, é muito mais fácil você pegar e falar que um Violet Evergarden é maravilhoso, é bonito, do que, de fato, um Eizouken na vida. E isso é errado, vamos dizer assim. É super errado, porque Eizouken, ele, obviamente, não vou comparar com
com Violet Evergarden da vida, porque são propostas artísticas completamente diferentes, mas ele tem uma complexidade artística tão grande quanto. E até voltando aqui em Osama Ranking, volta até com muito que o Rafa falou. São muitos aspectos, e esses aspectos importam demais para fazer toda a composição que o Osama Ranking quer trazer pra gente. E os visuais, por passar tanta carga junto e, vamos dizer assim, simplificar traços para maximizar sensações e o entendimento da cena, é maravilhoso. É maravilhoso e poucas obras conseguem fazer isso com, vamos dizer assim, abrindo aspas, com tão pouco visualmente. Pouco no sentido de traços mais lineares, sem muitos detalhamentos de visual, de character design. Você não tem aqui os personagens parecem Jojo, de tanto traço, tanta coloração e tanta complexidade visual, que os personagens são muito mais unitários, assim, né? Muito mais legível visualmente o que é um personagem Osama Ranking. E aí ele usa e utiliza tudo isso para maximizar tudo que ele usa para você entender o que é a obra, o que é o momento, o que é a intenção do sentimento. O passado do Kage foi exatamente isso, cara. Volta naquele ponto. Uma pocinha de tinta preta que conseguiu criar empatia e entender um mundo e absorver esse mundo e contrastar com esse mundo, onde não era só o mundo sendo criado, ele importava também. As reações que ele tinha era super importante para entendimento do momento, porque senão era só, vamos dizer assim, maniqueísmo. E não que esse só o maniqueísmo que ele estava fazendo não era bom o suficiente. Mas quando você contrasta com o Kage para mostrar esse passo a passo que ele viveu e juntar esse mix de sentimentos e perspectivas e entendimento de mundo, você entende do ponto A ao ponto B e entendendo um monte de outros pontos nesse meio. Porque ele vai abrindo uma série de arestas de interpretação, onde você conhece o mundo, você conhece o tom da obra, você entende o tom dos personagens, o tom daquele lugar, qual que é o estilo de vida, como funciona até âmbitos geográficos ali. Tipo, tudo importa para o Osama Ranking. E esse, volta até num ponto que eu tinha falado antes, que esse final, por ser meio que fácil, essa escolha narrativa de eu vou jogar um passado de um personagem aqui porque sim, não que tenha sido porque sim, eu gosto muito de como ele vai e volta. Inclusive, muito bom ele usar ele usou o começo do episódio pra fazer... Ele basicamente isso. Tipo, mostrar a perspectiva dele, aí dá-se a abertura e pum, passado dele. Então, você meio que quebra o tempo, você usa o bloco de episódios ao seu favor pra jogar uma outra perspectiva, pra jogar em outra cena. Você quebra o tempo, faz o passado e traz ele de volta depois de você reconstruir todo esse personagem e fazer esse mix, né, desse combo de experiências que você trouxe até chegar no ponto que o Kage está ali, tomando uma ação, tomando um ponto ali, né, tomando um partido naquela situação. Até ele chegar no Boji, criar o laço de empatia, ele se preocupar e fazer tudo isso se amarrar de uma forma muito convincente. Então, é muito benéfico como o Osama Ranking usa tudo isso ao seu favor. E ele usa esses elementos simples que são complexos pra caralho pela forma que ele constrói tudo isso e quantos elementos que ele cria pra fazer esse momento importar, esse momento ser benéfico. E é diferente de, né, Tactic Op, por exemplo, essa temporada que usou basicamente o mesmo recurso, basicamente a mesma coisa e errou desgraçadamente em fazer isso. Alguém quer ir pra mamãe então agora? E a mamãe também tem coisa interessante pra contar, cara. Porque os pontos que ela traz ali pra história são muito impactantes pelo ponto dela e traz essa ideia, essa ótica de vamos
ir pro cerne do problema. Vamos falar sobre a estrutura de reino aqui, vamos explicar quem é quem, vamos dar nome aos bois, vamos mostrar quem é importante agora pra narrativa e criar a máxima do maniqueísmo aqui, de trazer toda uma carga negativa em cima do Bojji e fazer uma virada na história logo no terceiro episódio. Eu achei do caralho isso. Aí eu já vou discordar da classificação como maniqueísmo, porque a partir do episódio 3, a gente vê que esse bullying, essa injustiça com o Bojji, ela não é aquela coisa de um lado é mal e o outro é bom. A gente já começa a ver os tons de cinza nesse negócio e eu não sei se a definição de maniqueísmo cabe tão bem a partir do episódio 3 para a situação toda. E você resolveu puxar o ponto da rainha, eu acho que é um ponto que exemplifica muito isso. Porque até o episódio 3, a gente tinha tido quase poucos ou quase nenhum indicativo de que a rainha não fosse simplesmente uma cuzona, porque se ela é cuzona, porque simplesmente ela quer favorecer o filho dela e que se exploda o Bojji. A partir do episódio 3, a gente começou a ter a história da interação desses dois. Do Bojji como uma pessoa fechada no mundo dele, dela tentando interagir, deles, vamos dizer assim, criando uma certa amizade depois de um tempo, e depois o Bojji meio que sofrendo, entre aspas, revés quando o segundo príncipe nasce, né, o filho da segunda rainha, e ela passa a dar muito mais atenção para o filho dela do que meio que para o filho adotivo, né, do que o Bojji. E no final disso tudo a gente começa a ver que não é que ela não se importa com o Bojji, é uma mistura que talvez até o próprio espadachim, que, né, dá um pouco de raiva. A gente vê, ele foi designado para ser o cara que ia tutorar o Bojji, mas ele não confia no Bojji. Mas não é que, na verdade, você vê que é um grupo de personagens, não é que eles não gostam do Bojji. É aquele representação do pensamento, não é utilitarista, mas não é nem utilitarista nem meritocrata. Esqueci o termo. Utilitarista? Não, é. Não, é que não é meritocrata porque não tá falando de mérito, mas de julgar as pessoas pela capacidade aparente delas, algo do tipo. É. Eles têm dó do Bojji e julgam ele incapaz por causa de uma característica, de uma peculiaridade dele, mas não é como se eles não gostassem do Bojji. Eles querem, na verdade, com o episódio 3, você tem até uma segunda interpretação da rainha, que ela quer proteger o Bojji. Então, tipo, olha, eu não julgo que ele tenha capacidade para assumir como rei. Então eu vou botar o meu filho para ser rei e eu deixo o Bojji vivendo uma vida tranquila na corte em segundo plano. Ela tem, nesse meio tempo, nessa segunda perspectiva, ela tem umas atitudes bem cuzonas? Tem. Talvez ela, vamos dizer assim, será que tinha necessidade dela agir assim com o Bojji, dela em público maltratar o Bojji do jeito que ela maltrata? E até um detalhe interessante, que você vê que em público ela usa os intérpretes meio que para traduzir as falas dela pro Bojji, mas quando tá só os dois, você vê que ela sabe usar a linguagem de sinais, ela consegue se comunicar com ele e tudo mais, mas ela faz isso num ambiente fechado, meio que reforçando essa ideia de aparências. Ela quer aparentar ser a megera, mas no fundo ela quer ainda proteger o Bojji, ela ainda tem alguma consideração por ele. E no meio disso tudo, que eu acho que a trama de Osama Rankin está florescendo de um modo espetacular. Porque os tons de cinza e as múltiplas perspectivas que isso vai mostrando só engrandecem a trama e mostram como é um potencial muito grande desse roteiro. Porque, um roteiro genérico de temporada, a rainha era má por ser má, ia ter algum plot twist no fundo do roteiro para ser o apoio do Bojji, provavelmente alguma waifu que ia ficar se esfregando nele, e pronto. Aqui não. Os elementos já estão em tela. Preste atenção nele, nas microexpressões, nos detalhes, todos os detalhezinhos de cena. Porque cada um desses detalhezinhos
ajuda a contar essa história que ela não é nada preto no branco. E é por isso que eu volto ao começo e eu falo, eu não sei se cabe mais a partir do terceiro episódio chamar os que a gente tá vendo de maniqueísta. De fato, ele já sobrepõe esse recurso pra mostrar muitas mais arestas que compõem esses personagens. Porque, por exemplo, se a gente pegar a própria rainha, é justamente isso. É uma composição de um toma lá da cá, vamos dizer assim, dela sendo legal ou dela sendo ruim, vamos deixar dessa forma mais simplória, onde você vai pegando esses micros momentos dela de interação, conectando com o que ela viveu o que foi mostrado no primeiro e no segundo episódio, que você vai conseguindo montar meio que a ideia geral dessa personagem, que é uma boa forma de você introduzir tudo o que você quer sobre ela e contrastando ao mundo. Porque, de novo, os personagens são reflexos do mundo. Esses personagens não são floquinhos especiais de neve que quebram completamente as regras daquele universo para eles serem especiais, ou eles serem malvados, ou eles criarem papéis que não sejam coerentes e condizentes com aquele mundo. A rainha é isso, sabe? Ela tem o seu papel de malvada, vamos dizer assim, de dura, incisiva, pois é um dos papéis que ela precisa ter como rainha, como inclusive o rei não está ali para fazer o papel dele de rei, ela precisa tomar certas ações que criam essa visão desse cargo que ela tem, desse poder que ela representa, dessa força que ela tem que mostrar, e aí ela tem que lidar com um filho que não é dela, que ela ama, e ela entende as dificuldades e que ele tem um papel fundamental nesse mundo que, querendo ou não, pela herança e pela hierarquia, ele iria assumir, mas por todo mundo ali, ou quase todos, ele não tem nenhuma condição. Então você vai vendo esse mix de situações, mexendo com essa personagem, e nem sempre ela vai de fato ter as melhores atitudes, porque nem sempre ela vai saber lidar da melhor forma possível, ou ela meio que vai se contradizer de propósito. Então é interessante quando você mostra o processo da falha de um personagem, quando você mostra que um personagem ele comete erros e acertos em proporções proporcionais às situações, e isso cria esse mix de ações, de situações que cria uma ótima personagem que conecta esse mundo, que ajuda a compor toda essa narrativa, e é mais um ponto positivo incrível para o Osama Game, para você seguir dentro da história. Essa é uma excelente Osama Game não, pelo amor de Deus! Osama Ranking, meu Deus, desculpa. É literalmente os grandes extremos, Thunder, calma! Desculpa, perdão. Cloister. Então você vai montando todo esse quebra-cabeça de informações e de percepções de mundo e de personagem que importa. E é lindo, cara. É lindo quando isso vai sendo acrescentado cada vez mais à história. É cada episódio acrescentando mais ao mundo, mostrando mais desses personagens, mais do que compõe a trama, mais do que compõe as regras desse mundo. Quem é quem quer o quê. Nossa, e é fantástico, cara. É fantástico. Cada episódio é um quebra-cabeça de peças que você vai encaixando e você vai saindo daquele episódio com vários bloquinhos já pré-feitos. Eu não sei se esse exemplo vai ser fácil pra alguém pegar, porque não sei se todo mundo já montou quebra-cabeça, mas eu já montei bastante quebra-cabeça no passado e eu fazia justamente isso, né? Você olhava a imagem final e, pô, eu vou pegando um punhadinho de peças aqui, que juntando elas vão fazendo cada um pedacinho separado, mas eventualmente eu vou conectando eles e fazendo o quebra-cabeça se montar. E é justamente isso. Inclusive é uma boa forma de fazer isso, porque você não fica perdido, sabe? Você não vai pegar um quebra-cabeça que tem um cavalo, uma floresta, um castelo e o céu. Você vai começar montando o céu, aí tentando montar as nuvens primeiro, aí depois você vai lá de baixo pra cima e vai montar o quebra-cabeça inteiro. Não, você vai montando bloquinhos
que são coisas de fáceis conexões e, eventualmente, elas vão se conectando uma à outra. E o Osama Rankin faz isso muito bem. Tem uma coisa até mais simples no que o Osama Rankin faz. Ele é uma aula, ou melhor, um tutorial de como fazer técnica de empatia. Porque, cara, desde o episódio 1, a gente já tem isso com o Bode, que é teoricamente mais fácil, porque é o príncipe surdo, sofrido, então você tem uma empatia fácil com ele. E você sabe que ele também não é apenas um moleque surdo sofrido, ele tem as suas qualidades próprias. Além disso, você entra no segundo com o Kage, que o Kage, ele começa o primeiro episódio roubando o Bode. Você fala, é um filho da puta. Ele só tá indo ali só pra ver o que vai dar, mas ele é um filho da puta. E aí você tem um puta de um tapa na cara de por que esse personagem importa, qual é o que ele vê no Bode que tá fazendo ele mudar, e o que influencia ele a seguir o Bode nesse momento. E você percebe que muitas coisas são até de qualidade semelhante, de, porra, ele também é um moleque desprezado por tudo, e entre aspas, abandonado, né, num sentido de estar fora, mas, tipo, ninguém está dando de fato a atenção que ele precisa. E você pega tudo isso e constrói uma empatia e uma relação em cima do Kage, até com momentos extremamente tocantes, como o negócio do... Perdão? O negócio da morte da mãe e até o cara no bar. Quando você vai pro terceiro, você tem a madrasta, que é um caso até mais forte dentro do próprio episódio, porque é ativamente ela sendo uma filha da puta, mas ela se importa com o Bode. Então você tem todo esse momento pra manipular o testamento, pra proteger o reino, pra proteger até o próprio Bode, porque ela sabe que o Bode não teria condições de tais atos tão importantes e tem que se preocupar com ele. Ao mesmo tempo que a forma como ela faz isso é extremamente ética, e você fala, porra, boazinha 100% você não é, mas uma coisa é fato, você tem carinho por ele. E essa relação vai sendo mostrada até no próprio flashback, onde, beleza, agora vamos mostrar como é a relação deles, o que eles de fato têm, porque até o Bode não fica tão tenso ou irritado ou incomodado na presença dela. Você percebe toda essa construção de empatia e de compreensão para cada lado sendo feita. E aí, obviamente, com toda a produção, a coisa vai lá para cima, mas o texto já é o suficiente para você ser extremamente impactado por tudo que tá acontecendo. De fato, de fato. Tapa na cara é uma coisa que resume bem o Osama Rankin, né? Porque cada episódio ele dá um tapa na nossa cara de um jeito diferente. Alguma coisa que a gente achava que tinha um conceito X, ele fala, não, peraí, repense seus conceitos a respeito desse personagem, meu amigo. Ele é uma literal aula sobre preconceito, porque você tá pensando que era isso? Pau no seu cu, é isso aqui, meu irmão. Veja o contexto de fato, não seja um babaca preconceituoso no puro da palavra mesmo, de preconceito de, esse cara é fraco, perdão, esse cara é fraco, essa é uma filha da puta, aquele ali só quer dinheiro. Não, procura saber mais. Você vai ver que o contexto é muito maior do que apenas o que você tá vendo a primeiro plano. Às vezes pode até ser, mas muito disso olha o processo disso chegando até ali e veja o contraponto desse aspecto em si. O Daya, por exemplo, é isso, sabe? É muito legal como, olha, você é reflexo desse mundo. Você é reflexo de um papel que te incumbiram, onde você está sendo manipulado, onde você é o único contraponto a um rei que, por olhos de quase todos, ele é ineficiente para esse papel. E aí você dá a pitada do próprio ego inflado dele. Então você vai montando as peças, cara, e torna esses papéis, esses pontos, essas imposições ali, de cada um dos elementos, muito palpável. E concordando ou não, achando que é moral ou não, ele funciona muito bem, porque as regras estão ali, a estrutura é passada para você entender tintim por tintim o que está acontecendo. E o episódio 3, inclusive, faz justamente isso. Ele abre essas arestas para o ponto do reino em si, ou de quem está
no comando desse reino, ou quem está preocupado com o futuro desse reino, e fazendo todo esse processo de entendimento do... E aí? A gente vai dar o golpe no Boji? A gente vai escolher o Daya? O que vai ser das nossas escolhas? Quem está confiante a fazer essas escolhas? E aí é interessante, porque, de novo, você cria uma boa estrutura de conversar sobre tudo isso. Porque toda a conversa em si, ela faz sentido. Ela tem respaldo, ela tem causa e consequência. E sendo correto ou não, certo ou não, bom ou não, isso daí são as regras do jogo que está sendo jogado. Essas são as regras do mundo que está sendo construído e das decisões que estão sendo tomadas. Seja elas certas ou não, sejam elas puxando pro ponto pro protagonista ou não. Porque, não vou nem dizer do personagem que você gosta, porque você pode gostar de qualquer um. Pode gostar do cara da cobra que tomou estocada. Você pode gostar de quem você quiser. Mas o ponto é que, em questão, o Sama Ranking deixa muito explícito que você tem o ponto do protagonista, você tem antagonistas a esse ponto, você tem uma história, pontos de vistas completamente distintos e complexos dentro de um problema que a obra introduziu de uma forma muito bem feita, e tá aí. Vamos caminhar nessa narrativa. Essa cena que você citou do golpe de estado, assim, deles passando por cima do testamento do rei, é até uma cena muito interessante de você parar para pensar em todos esses tons de cinza que o Sama Rankin faz. O rei não governa sozinho, ele precisa de toda a corte ali em volta. O que a rainha fez para ver se o julgamento do rei ia ser seguido? Vamos ver quem de fato concorda com o julgamento do rei ou quem vai trair o Boji pelas costas. Todo mundo fecha o olho, ninguém sabe que o outro de fato tá votando, e votem aí. E nisso, o próprio anime dá o tapa na nossa cara. Você achou que aquele personagem era confiável? Achou errado, presta mais atenção. E é crível, inclusive, o que ela tá fazendo, porque pela estrutura de tudo que foi apresentado, isso era extremamente importante e sério, porque, beleza, o rei quer, mas tem toda essa galera que não quer. E se ele entrar, vão dar esse golpe pelas costas, como você falou, cara, foi fantástico. Inclusive a ideia dela de, então, levanta o dedinho aí e abre o olho pra todo mundo saber quem tá com o rei antigo e quem quer seguir esse testamento ou quem não quer. E eram dois apenas que levantaram o dedo, se eu não me engano? Os dois do canto oposto onde tava o cara de azul, que eu esqueci o nome agora. Acabei de falar, falei o nome agora, eu esqueci o nome dele. O Domas. Isso. Que é o cara da lança e o outro, acho que de camisa marrom, se eu não me engano. Isso, o velhinho da barba, camisa marrom e o lanceiro. Cara, incrível. Tipo, literalmente, eu tenho esse ponto, eu vou provar esse ponto, e aí a gente vai ter que fazer, independente de que a gente quer ou não, seguindo o que o antigo rei ou não queria, a gente vai ter que tomar essa decisão. Porque senão, vocês vão arregaçar o moleque. Entra até naquela questão de tons de cinza dela. Ela se importa com ele. Então, pera, vamos tirar ele de cena. Vamos dar um jeito aqui. Justo. Porque dar o golpe na coroa ia ser muito fácil desse jeito. Uhum. É melhor dar o golpe agora na coroa do que deixar ele ali e com certeza não iriam arrancar ele dali. Mas muito fácil. Isso que eu acho legal da construção de cena de Osama Rank, porque de fato é uma construção de cena bem feita. Não é um monte de detalhes jogados ao vento só pra mostrar, olha como a gente sabe fazer cenário detalhado. 5 segundos de cenário rodando na sua tela, um monte de cenários em posições aleatórias do mapa que mal se conectam e você não sabe nem por que ele tá mostrando aquilo. É só pra comer tempo de episódio e mostrar, olha como é detalhado. Aqui, em Osama Ranking, a construção de cena nota, a rainha sabia que o Boji não tinha apoio e ela precisava provar isso. E ela mostrou toda essa situação porque ela mantém a posição dela e ela legaliza esse golpe de estado e tudo mais. Então, tipo, você vê, tipo, se você começar a perceber até a própria construção de cena e tudo mais, você, tipo, cara, eu acho isso fantástico, esses detalhes. Tipo, quanto mais você presta atenção, mais rico fica.
e respalda a ação. E, tipo, quando o Daia, né, o príncipe. O príncipe acho que é o Daida. Daira. Quando ele fala, então, né, sobrou só 2 que não me apoiam, mata. Você, opa, pera aí. Então, meio que ele já cria uma resposta ao perigo iminente da situação que iria acontecer com o Boji. Então ele falou, ó, beleza, pra eliminar qualquer um que não apoia a situação, eu vou ser drástico, porque eu tenho o poder de fazer isso e eu tenho pessoas do meu lado que querem, que eu posso usar, né, que vão respeitar as minhas ordens. E, cara, isso se transmitiu perfeitamente, inclusive na luta do Encantador de Cobras e o Lanceiro. Cara, super sucinto. A única frase foi, o rei mandou você me matar? Sem resposta, come o pau, dá-se a luta e termina a luta em um ataque eficiente. É espetacular, cara. Inclusive, o Osama Rankin mostrando que quando precisa fazer batalha, até isso ele tem com maestria, com nível altíssimo de produção. E, bem, temos mais algum ponto pra falar desses 3 episódios? Acho que por enquanto só. Semana que vem tem mais um texto. Semana que vem vamos fazer mais textos sobre. Ah, sim, com certeza. Tipo, ter coisas tem um monte de detalhezinhos aqui e ali que a gente pode ir pegando, mas às vezes a gente tem que fazer um catadão de episódio, então a gente vai... Na verdade, eu tenho, só porque eu quero estragar a magia do Osama Rankin um pouco. Opa! Eu adoro fazer isso, inclusive. Muito bom. Porque ele é o contraponto perfeito que eu tenho nessa temporada com outro anime aí, porque eles saem no mesmo dia, eles vão ter 24 episódios, vão para a próxima temporada, só que enquanto Platinum Engine me dá raiva e qualquer emoção negativa possível, o Osama Rankin sempre me deixa feliz. Então, obrigado, Osama Rankin, por existir, que eu tenho um grande contraponto a se fazer. De fato, de fato. Eu diria heresia, mas zique agora pra não zicar o anime no final. Não, pois é. É aquele negócio, cara. É meio foda ficar elogiando demais. E, de fato, ele merece ser elogiado. Ele fez por onde. Mas sempre tem aquele medinho, né? De, será que vai até o final assim? A gente espera e reza pra tudo quanto é sagrado pra dar certo. E a gente ter o Osama Rankin excepcional do começo ao fim. E é isso que a gente precisa. É isso que ele quer fazer. Eu fico feliz com isso. E é isso.